Me olvidé de hablar para las mujeres. Pido permissão para os esposos, para o marido, para falar. Não, há um modelo também para a mulher. E não são muitas coisas, são 3 coisas também. Não é muito, 3. Más fuerte. Más fuerte. 3 coisas solamente. ¿Puedo repetir? Sí. Sujetar a su esposo, tratarlo con respeto y tener un espíritu manso y tranquilo. Solo eso que Dios pide. Cuando mira a tu esposa en casa, sujetarme, respeto, mansa y tranquila. Sujetarme, respeto, mansa y tranquila. El hombre es procrastinador, ¿no? Procrastinar. ¿No tiene la palabra en español? Tira para adelante. Eso. Que no conoce. Es que tú no haces esto, tú eres un hombre. Atira, ¿no? Y la mujer a veces pide, y yo quería decir que tiene que ser mansa y tranquila cuando pide para arreglar algo. Es muy ansiosa, 6 meses después ya está pidiendo de nuevo, no, quédate tranquila. ¿Por qué apresurarse? 6 meses pedir, que no hizo aún. Sí, no, tiene más paciencia, por favor. No tanta prisa así. Pero doy una sugerencia para las mujeres. Cuando necesita algo que le haga, él no hizo aún, cuando vuelve del trabajo, pone el chinelo, no sé cómo habla, la pantufa, así, él va para, cuando está casi entrando en casa, te arrodilla en la pieza, y cuando él adentra en la pieza, usted está, Señor, te doy gracias por mi marido, tan precioso, tan ocupado, pero acorda ele que tiene que hacer. Aquela cosita, gente, que hace un año que estoy esperando acá con mucha paciencia. Bueno, no puedo hablar esto. ¿Ah? Chega. No, es verdad, está contra el hombre de nuevo. Termina la cosa. Oh, Señor. Mas 3 cosas también. Una cosa que es bueno entender en estos días es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Y los 3 en esencia son Dios, pero en función son diferentes. El Padre envió el Hijo envió el Espíritu. Y el hombre y la mujer en esencia son iguales, pero en funciones diferentes. Y Dios estableció una función para cada uno, su rol, ¿no? la palabra mejor, el rol de cada uno. La mujer como ayuda idónea y el hombre como el cabeza de la casa. No ayuda idónea y tampoco cabezudo. Cabezón. Tiene que ser ayuda idónea y el hombre cabeza, su casa. Y ahí vienen los mandatos del Señor para cada uno. Y las hermanas pueden meditar en estos 3. Y cuando mira a tu esposo, busca guardar esto acá, traer para acá y tornar tu estilo de vida. Sujetarse con alegría, respetar a tu esposo en el trato, en la forma de hablar, en la forma de se exponer para él. Y también mansa y tranquila, que es de gran valor delante del Señor. Amén. Me soporta un poquito más. Yo voy a ser más corto ahora. Quiero hablar 2 cosas solamente con ustedes.
hablar de dos cosas que Dios nos ha legado. La palabra legado está bien. Nos ha legado durante todo ese 50, 60 años. Dos cosas vino para nosotros con que Dios nos dio la capacidad de comprender y de hacer. Y la primera cosa fue ordenar la enseñanza. ¿Está bien así? ¿Bien dicho? Ordenar la enseñanza. O que quero dizer com isto? Muitos anos atrás, 40 anos atrás, eu oía que diziam assim: uno va, se convierte, está 20 anos na igreja e não sabe dar razão de sua fé. Não sabe dizer no que crê. E quando vem doutrinas estranhas, coisas, não sabe distinguir uma coisa da outra, porque cada domingo iria solamente domingo no encontro e cada domingo tinha um sermão diferente, uma coisa diferente e nada conectado uma coisa com outra. E quando começamos a predicar todas as coisas do Senhor, entender isto, compreender isto, o Senhor nos trajo compartilhar contraseña. El Señor nos llevó para ver la primera cosa, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Y qué ejemplo vino para nosotros? El ejemplo de la escuela. Ustedes estão muito preparados na escola, ainda mais agora. Estão muito preparados para poner, através da enseñanza, todo o que querem que os chicos tenham acá dentro, a formação de eles. E sabem a idade que tem que começar. E começar por onde? E há um currículo de enseñanza para aquela capacidade de madurez. Tem idade tal, pode suportar tal carga de enseñanza, y la enseñanza va de este punto hasta este punto. Y después el segundo año va de este punto a este punto. Tercer, cuarto, quinto, bueno. No sé cómo está acá. En Brasil está fundamental, medio y después la universidad. Y tiene todo. En la universidad, el primer día hasta el último día, hay un currículo, hay una enseñanza, hay una cosa bien ordenadita que sabe o que tiene que hacer cada momento. Pero en la iglesia, ¿cómo es? Vamos domingo, escuchamos uma coisa, el outro outra coisa, outra coisa, outra coisa. Não. Então Deus nos levou a entender que temos que ser sagaces e ter inteligência do Senhor para poner em ordem toda a enseñanza, para que os hermanos se ubicassem em el propósito todo, em la totalidade e poder pensar cada detalhe, sabendo que detalhe é este. Me acuerdo de la carroza, yo hablé de la carroza, carroza en portugués, de caballo, el cochero, carruaje. Já hablé sobre esto, yo creo que encanté. Entonces, era esto. Iván trajo esto muy bien. No sé si todos saben este ejemplo. Entonces yo voy a contar de nuevo. Iván decía así, uno, pregador, tiene la carruaje, el predicador, no, la carruaje, cochero y coche, pode ser coche, com caballo. Está bien, porque fica más fácil. Coche, cochero, caballo. Y va a decir, ese es todo. Pero uno que nunca miró, nunca vio el todo, y viene un predicador a hablar sobre esto y dijo, el más importante, cosa más importante en el reino de Dios es la rueda. La rueda, porque la rueda es así, tal, y hace esto, y la rueda, y termina la predicación, entonces la rueda, es fantástico la rueda. Viene otro predicador y dijo, el más importante es el cochero. El cochero, sin el cochero, no va nada, no anda nada, no pasa nada, termina la predicación, el cochero. Viene otro y dice, no,
Quiero decir para ustedes, el más fundamental, principal en la enseñanza en la casa de Dios, el caballo. El caballo que tiene la fuerza, el caballo y el caballo. Y uno viene muy espiritual, conocidísimo el hombre, predicador, dice, hermanos, el más importante es una cosa chiquitita, ¿sí?, que une el caballo al coche. Es así, y dale. Yo digo, esto es más importante. Pero usted no sabe qué es esto. No te ubicas. Entonces yo hablaba, tenemos que conocer el todo para cuando hablar del específico sabemos lo que está hablando, tener una orden. Y decía un ejemplo de un elefante también, que uno nunca vio un elefante, pusieron un elefante adentro de un lugar todo oscuro, que nadie veía ahí, uno tocó y salió y dijo, ¿qué es un elefante? Pues, el elefante es una columna, tocó en la perna. El otro tocó y salió y dice, ¿qué es un elefante? Es un gran abanador. Abanico. Un gran abanico. Esto, yo no sé, Abanico. Tocó en la... El otro y fue allá y tocó y dice, ¿cuál es? Es una manguera. Tocó en la tromba. Mas nadie sabía cómo era el elefante. Entonces tiene que ver, ahí cuando mira todo, dice, acá es esto, sabe el todo. Entonces el Señor nos llevó a entender que tenemos que poner por orden, primero entender el todo de Dios, el propósito de Dios claro, la estrategia que Dios tenía para hacer esto, y después entender cada parte, a dónde se ubica cada parte de esta enseñanza para sermos formados. Entonces, me acuerdo de Iván con nosotros. Iván miró para nosotros un año que fue a Salvador y dijo, ¿qué es todo el consejo de Dios? Toda la Biblia. Nosotros, ¿sí? No sabemos. Puede ser. ¿Qué piensas vos? ¿Qué es todo el consejo? Bueno, habló que Pablo en 2 años dijo de todo el consejo. Jesús en 3 años dijo, enseñar a guardar todas las cosas que yo tengo enseñado a ustedes. No, existe un paquete que es esencial. Iván dijo, tiene algo que es esencial, que la iglesia tiene que recibir. Y nosotros tenemos que saber cuál es el esencial que la iglesia tiene que recibir. Yo voy a Argentina, ustedes van a quedar acá. Ustedes ponen una apostilla, todo lo que ustedes entienden que es el consejo de Dios, que es esencial para la iglesia. Y yo voy a hacer lo mismo allá. Y vuelve Iván, un otro año, y tenía un escrito, y nosotros también. Uno de los dos, no sé de quién era, uno tenía 33 hojas, el otro tenía 34 hojas. Y allí estaba todo el consejo que entendíamos esencial para la iglesia. Combinaba uno con otro, muchas cosas, una u otra diferente. Entonces allí nos empezamos a hacer un currículo de enseñanza, y un programa de enseñanza ordenado. ¿Y qué es primero que un discípulo tiene que conocer? Pablo dijo, yo como prudente, perito arquitecto, yo lancé el fundamento. Entonces fuimos preguntar, ¿qué es el fundamento? Y él dijo, Cristo. Está bien, entonces yo voy a decir para el discípulo, el fundamento es Cristo. Está bien, el fundamento es Cristo. Amén. ¿Qué es Cristo fundamento? ¿Qué significa Cristo fundamento? Que está hablando Pablo. No es solo ser Cristo es fundamento. Entonces va para la carta a los Hebreos y habla sobre los principios elementares, arrepentimiento de obras muertas, fe, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Y dijo, todos tienen que ser maestros en estas cosas. Pero maestros que está hablando a él, no está hablando de maestro que sepa, porque en este texto está diciendo aquel
que practica, que é exercitado em discernir o bem e o mal por la prática. Então, toda a Escritura se une e nos lleva. E Pablo falou para, não sei, unos não querem nunca dizer que é Pablo, eu vou Hebreus Pablo, está bem. Para mim foi Pablo que escreveu Hebreus, não vou entrar nessa teologia toda para mim. Então, ele disse assim, ele se espanta, ele toma um susto, atendendo o tempo que se passou. Ustedes já deveriam ser maestros em los princípios elementares. Quando está falando isto, ele teve uma surpresa. Para ele, tem um tempo que você pode não ser maestro em isto, pero há um tempo que se passou que você não pode não ser maestro em estas coisas. E é a base. E quando ele habla de prudente arquiteto, ele disse que tem paja, como são as três coisas? Heno, madeira, palha, exato. E outra é ouro, prata, pedras preciosas. Ele disse, uno vê que edifica, pero se viene fuego, tem que quedar o fundamento. Nadie não pode ter o fundamento, tem que ter, se quer estar na avenida do Senhor. Então, Deus foi nos dando uma ordem de las coisas que teníamos que ensinar, transmitir para os discípulos todos. Então, quando vocês miram, apostilla, habla acá, é outro nome, livreto, quadernillo. Se eu falar apostilla, já sabe que é quadernillo. Está bem? Se salir de apostilla, apuntes, os apuntes. Hermanos, não é porque nós não conhecemos teologias. Não é porque nós somos iletrados, que não conhecemos nada, que não sabemos todas as coisas que andam por aí, que vão e vêm, que me pergunto assim, alguns discípulos dizem, Mário, que hablas de Calvino? E eu pergunto, pastor aonde este hermano? No, Calvino e Arminio. Sí, son pastores ¿a dónde? Dice, no, Calvino y Arminio. Dice, ¿tiene algo escrito en la Biblia con el nombre de estos hombres? No tiene, no me interesa. Quiero saber que Pablo habló, que Pedro habló, que Judas habló, que Timoteo, que estes hablaron, porque acá está la Escritura, yo tengo que estar acá. Yo no voy a entrar en este tipo de pelea. Sabemos o que Calvino pensa, sabemos o que Arminio pensa, sabemos de onde vem a teologia esta, aquela, de onde vem o dispensacionalismo, universalismo, de onde vem hypergrace, de onde vem todas essas... Conhecemos. Pelas apostilas não são porque não conhecemos, são porque acá está a essência do que precisamos para viver. Hicimos um funil. Um embudo. E deixamos o que é essencial, que é necessário. Agora em Brasil, sabe o que está? Eu falei ayer para os hermanos, está a terra plana. Em la igreja também. E tem alguns que argumentam a terra plana, e eu escutei uma hora e pico, falando sobre a terra plana e me provando que a terra é plana, e que estudou, e que todo tal. E eu mirei uma hora e pico e dijo, eu tenho a resposta para a terra plana. Al princípio era sem forma e vazia. Não tinha forma. Depois habla que Deus é aquele que está sentado sobre a redondeza da terra. Quedou redonda. Depois dijo que é como um sinete. Quedou plana. Pero al final vai buscar de los 4 cantos da terra, que é um cubo. Hermano, elige sem forma, redonda, sinete, cubo, para el propósito, la estrategia, la santidad, la verdad, el evangelio es lo mismo, no cambia. Pablo, quando escreve para Timoteo,
que é uma carta buena, 2 cartas 3, né? Tito também, carta buena para quem está delante de muitas pessoas e haciendo a obra do Senhor. Tem 71 consejos de Pablo para Timoteo. E 9 vezes habla sobre charlas desnecessárias. Innecessárias. Vanas. Não entre isto. Falatórios. É plana. Está bem, querido. O propósito, qual é esse propósito? Não é plana. E tu esposo como está? Não é plana. E tu esposa como está? Al final, quando estamos para ser separados, Jesus não vai perguntar tu teologia. Vai perguntar quando tive hambre. Não vai perguntar, vai afirmar, não? Vai afirmar isto. Então, não vamos para isto. Como é que é o nome? Embudo. Não é porque não temos conhecimento. É porque é a essência. E pusimos em ordem. Essa é a primeira coisa. Uma graça de Deus sobre os pastores que estão sobre vocês. Se dedicaram a pensar, orar, buscar a Deus, esquadrinhar a Escritura para ver a essência do que necessitamos receber e fazer o paquete que chama todo o consejo de Deus necessário para nós. ¿Está bem? A segunda coisa, e já vamos terminar rapidito, espero eu. A segunda coisa foi a aplicação desta enseñanza. Não somente conhecer, saber, mas aplicar em sua vida e a vida daqueles que estão relacionados. Isto foi um regalo de Deus para nós. E este regalo de Deus vino quando Ele nos revelou que a estratégia através das conjunturas. E hermanos, acá talvez tenho que dizer isto para que vocês reafirmem esta verdade. As conjunturas não estão para ensinar. Está bem? Não. Estão para ensinar a guardar. Você tem que saber ensinar a guardar, não ensinar a saber. Ensinar a guardar. O que significa ensinar a guardar? Ensinando, a palavra está aí. Ensinando a guardar. Como é isto? Como se produz isto? Como isto acontece? As conjunturas não têm que sair de acá a enseñanza. A enseñanza vem do ministério específico de los apóstoles. A doutrina de los apóstoles é em esta que nós permanecemos. De los apóstoles e profetas. Del púlpito vem a enseñanza. De púlpito, vou usar essa palavra melhor, de la enseñanza, de púlpito, da casa, de onde seja, o ministério específico vai trazer o que necessitamos. E a conjuntura vai ser que isto que vino de acá se torne vida acá. Não é para discutir o tema e ter um conceito solo. Não, é para tornar vida. E as conjunturas, o principal é vida em la vida. Transmissão de vida, não de conhecimento, não de conceitos, mas transmissão de vida. O discipulado que eu vengo em Marcos é assim. É um discipulado de intenso relacionamento. Isso foi com Moacir, isso foi com Ivan Baker. Ivan Baker se meteu dentro de nós. E ayer estava falando com Dani por la manhã, e quando Dani disse uma palavra, se plantou Ivan delante de mim, porque era assim mesmo, Ivan vivia el hoy. Não, ayer é passado? E nem el amanhã. Mas hoje.
E quando estávamos com ele, era intenso. Se aprendia todo o tempo. Não hacía nada sem estar passando algo com sua vida. Não era solamente conceptos. Hablando de um conceito sentado, ele não tinha discipulado de Buda. Gordito, sentado com as quatro filosofando sobre uma cosita. Não, era intenso. Era vida na vida. Eu me acuerdo, hermanos, que quando venia acá, em Argentina, para estar com Iván, eu não conseguia quedar 3 dias. Quarto dia eu estava mal, muito mal. Queria volver a minha casa. Iván nunca me retou assim. Nunca me dijo, Mário, acá. Nunca, 25 anos. Não que eu não necessitara. Mas sua vida era uma paliza constante. Paliza constante o tempo todo. 3 dias eu queria sumir, eu queria ir para minha casa, queria volver para minha casa, huir. Porque os 3 dias eu necessitaria 1 ano para pôr em prática. Porque para mim é vida em la vida. Eu tenho que manifestar esta vida. Jesus que está cá dentro não é mirado enquanto ele não se transforma acá fora. Não vá. Não vão mirar Jesus porque eu digo, ele vino habitar em mim. Está bem. Mas se não mira em minhas ações, em meu comportamento, em meu estilo de vida, não vamos perceber que é Jesus que está cá. Isso vem por vida em la vida, transmissão de vida. Me gostava estar com Iván, pero para mim 3 dias era muito. Era todo o tempo. Volvia para a peça, chorava e disse, Senhor, quando você era assim? Já são tantos anos. Volvia mal. E tinha muita palavra de conhecimento também. Muita. De repente estava falando e saía, e você sabia que era para vós que pero não era que ele estava dizendo para vós. Pero relacionamos muito. Jesus chamou para estarem com ele. E quando estiveram com ele, a vida de Jesus se pregou, se pegou em eles, contagiou eles. Tanto que depois os homens disseram, estes estiveram com Jesus. Porque manifestaram. Não é por espejo? Por espejo? Que é transformar. Como é que não é transformado por espejo? A imagem dele. Qual é o espejo que temos nós? Los 4 evangelhos. Ler, meditar, mirar. Mira tanto, medita tanto, que de repente, não assim. Pero fica semejante a ele. Queda semejante a ele. El discipulado, conjuntura, é transmissão de la vida. Me gostava seguir a Moacir, me gostava seguir a Iván, não por sua teologia, mas porque eu veia homens santos, homens vivendo o que falavam. E quando me acuerdo, eu me emociono, porque tenho gratidão todos os dias de minha vida a estes homens, porque marcaram minha vida, me ensinaram com suas vidas, me ensinaram como fazer as coisas fazendo, relacionando intensamente. Eu, não sei se todos são, mas eu era muito assim. ¿Te acuerdas daquele encontro que tivemos de pastores em Mendoza? 92. ¿Puedo contar? Contar que hablaste também. Estávamos allá, Iván, com os hermanos, estavam todos, e eu estava. Iván, pues, os pastores, como hicimos aqui ayer, e cada um foi contar habla tu nome, esposa e tal.
E um irmão por 10 minutos, outro 15, outro 5, outro tal, e chegou em mim. E Marcos não estava, esta vez. Chegou em mim e disse, eu sou Mário, minha esposa é Sinara, tenho 3 filhas assim. Minha companheira é Marcos, estamos em Bahia, e Bahia, eu disse, passa o microfone para outro. Passei, e este me mirou, este irmão querido, e quedou me mirando, eu creio. E, bueno, o outro irmão falou, eu quedei, não compreendi, pero acá dentro disse, Iván não hace nada, eu vou aprender algo. E quedei, mirando a situação. Quando salimos, Daniel se arrimou de mim e disse assim, se percebe que não és manso, pero está aprendendo, moço. Pero está aprendendo. Se foi difícil. Pero quedei tranquilo. Las 4 da tarde, não? Fomos ao almoço, 4 da tarde, empieza o encontro, todos os irmãos sentados, Iván toma o micrófono e diz, hermanos, ustedes não pensem que eu vou falar, eu não vou falar. Eu invitei a Mário vai falar todo o tempo acá para nós sobre o que Deus está fazendo em Bahia. Imagínate se eu me enojo. Digo, não, Iván, por favor, todos estão falando, eu quero falar também, e se foi o retiro. Por favor, não reacione. Não veja homens, veja Deus por detrás. E aprenda a lição. Amém? Então, vida na vida. O que Iván fazia, eu mirava cada ação, cada reação, tudo que fazia, para mim era uma ensinança. Não o que, solamente o que falava, mas tudo o que fazia, como se comportava. Eu mirava tudo. E era admirável. A humildade, a ternura, o amor. Isso é ternura, é uma forma, pero era muito firme em todas as coisas. Pero era tierno. E tudo isso eu mirei e fui aprendendo a imitar o que era de Cristo em sua vida. Isto é conjuntura, transmissão de vida. Não é um encontro semanal, é um relacionamento durante toda a semana para transmitir como vivo com minha esposa, como vivo com meus filhos, como hago as coisas, como amo o próximo, como estou na calle, como não estou, como estou fazendo isto, aquilo outro. Estes são legados que Deus nos ha dado hace muito. Ordenar a enseñanza e aplicar esta enseñanza em nossas vidas, para que expresse a beleza de Jesus. Amém? Podemos orar? Aleluia. Senhor amado, ajuda-nos. Senhor, somos confrontados por Tu palavra para sermos limpiados, para produzirmos mais aún. Ajuda-nos. Oh, Jesus, Jesus. Tu nos has dado algo precioso, um tesouro, que nós, Senhor, tratemos de qualquer maneira, mas nos apeguemos a Tu palavra com todo o nosso coração, que podamos Te amar com todo nosso coração, com toda nossa alma e com todas nossas forças, Senhor. E deixar que Tu vivas Tu vida em nós. Que Tu palavra se torne realidade em nós. Amando isto, dependendo de Tu Espírito, buscando a Ti, Senhor, e ponendo por obra cada uma destas coisas.
Ayúdanos, Señor. Te pido en nombre de Jesús. Hay una secuencia, ¿eh? Ensina, repite, anima, después corrige, después confronta, después disciplina. Una secuencia de cómo cooperar con el Espíritu. Y digo para ustedes, ¿te acuerdas que hablé? Termino acá. ¿Se acuerdan que hablé de miedo de Dios? Y voy a dar dos versículos que me vino cuando esta palabra vino a mi corazón, que yo temblé. Está en Mateo 21, 43. Alguien con... Yo tomo acá en español en mi... Mateo. Yo estaba orando por esto, pensando en esta palabra así, delante de Dios, pensando en que Dios nos dado. Y en cuanto pensaba me vino el versículo, Claudio, fuerte en la mente. Mateo 21, 43 y después Romanos 11, 21, los dos. Y 21, 43 dijo así, después de una parábola: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y yo quedé asustado, porque acá hay legados que Dios nos ha dado, ordenar la enseñanza y poner aplicar la enseñanza en nuestras vidas. Y después Romanos 11, 21 también. Dijo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y yo dijo, Señor, para mí, Él dijo, es sobre esto que está hablando. Dios nos ha dado algo tremendo, hermanos. Produzcamos el fruto debido por el tesoro que Dios nos ha regalado. Amén. Ordenar y aplicar su palabra en nuestras vidas. Si no, le quitará de nosotros, va a pasar a otros, va a nos dejar. Y eso que yo entendí, yo temblé, yo empecé a llorar y dije, Señor, por favor, no queremos perder lo que nos dado y queremos perseverar en aquello que has nos dado, y la cosa simple, poca cosa, bien aprendida, bien praticadas, bien transmitidas. Y Marcos agregó algo, poca cosa no es poca Biblia. Entender bien la palabra para vivirla. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por la paciencia conmigo.